Bem-vindo ao Escuta o Conselho, o videocast do CREMERS. Neste episódio, vamos falar sobre saúde mental dos médicos residentes. Esta é uma etapa decisiva na formação, marcada por alta responsabilidade assistencial, carga horária intensa, exigência acadêmica, plantões e transição para autonomia profissional. Vamos discutir fatores de risco e proteção, como organizar serviços e preceptorias para acolher o residente, caminhos para reduzir estigma e ampliar acesso ao cuidado em saúde mental. Mais uma vez, recebemos especialistas para discutir temas fundamentais para a medicina, os médicos e toda a sociedade. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Para falar sobre a temática, recebemos Dr. Lucas Spangenberg, psiquiatra e professor da PUC, Marcela Aragão, residente em psiquiatria pela PUC, Dr. Paulo Nader, vice-presidente da Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande do Sul, CEREM-RS. Bom, quero primeiro pedir para cada um de vocês se apresentarem, né? Dizer o nome, não, o que fazem, qual é a experiência profissional de vocês, para que nossos ouvintes, né, possam conhecê-los. Então, mulheres primeiro. Meu nome é Marcela Aragão, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Pelotas, administradora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente estou no 2º ano da residência de psiquiatria no Hospital São Lucas da PUC. Estou desenvolvendo junto com o Dr. Lucas uma pesquisa sobre saúde mental e psicopatologia nos médicos residentes do Rio Grande do Sul. Nosso assunto de hoje, Exatamente. Então, eu sou Lucas Spangenberg, médico psiquiatra. Sou professor da Escola de Medicina da PUC, do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da PUC. Também sou psiquiatra do Hospital São Lucas da PUC, então preceptor de residência médica. E atualmente também estou na comissão coordenadora da Escola de Medicina da PUC, trabalhando com a formação, né, não só então da residência, mas da graduação. Né, então esse tema palpita bastante, está no dia a dia e no cotidiano, né, da gente. Perfeito, eu sou Paulo Nader, eu sou pediatra, neonatologista, faço terapia intensiva neonatal. Eu já trabalho com residência há mais de 40 anos, fui 20 anos professor na PUC, trabalhei no Hospital de Clínicas uns 20 anos com residentes. Eu estou há mais de 10 anos como vice-presidente da Comissão Estadual de Residência Médica. Para aqueles que não sabem, todas as residências do Estado se reúnem para a Comissão Estadual de Residência Médica, juntos. E ali a gente trata dos problemas de todos os residentes. Como nós fazemos visitas aos hospitais para ver as condições, também vêm as demandas dos residentes, e esse é um dos temas que nós vamos discutir hoje, que são bem pertinentes e bem interessantes para a gente discutir. Então já vou começar a perguntar para vocês, existe alguma diferença nas questões de saúde mental dos residentes para a população em geral, não? Os jovens, né? Então, historicamente, a gente já sabe que as áreas da saúde, particularmente a medicina, são vulneráveis para o adoecimento mental. Né? Pesquisas transculturais em vários lugares do mundo mostram que médicos têm mais ansiedade, têm mais depressão, tem uma taxa de suicídio maior do que a população em geral, e isso acontece já desde a graduação. Há 2 anos atrás a gente fez uma pesquisa parecida com essa com estudantes de graduação em medicina. Até conversamos já sobre isso. Isso. Né? Então a gente conseguiu mais de 1.500 respondentes do Rio Grande do Sul, estudantes de medicina, e ali fica evidente, não só replicamos algumas coisas, né, que são dados epidemiológicos, né, ao redor do mundo, como parece que esse fenômeno está mais acentuado. 49% dos estudantes de medicina reportando algum transtorno psiquiátrico, além de questões que envolvem burnout, estressores durante a formação médica, e esse fenômeno ele também é bastante mapeado na residência médica, que é uma fase de transição onde a pessoa vai então para a vida adulta da medicina, né? Sai então daquela
etapa da formação onde a supervisão ainda é predominante, onde os atos ainda não são, né, de prerrogativa ali, né, de ter o seu próprio carimbo, e é uma fase que tem uma carga horária extensa, né, que tem uma remuneração no Brasil muito baixa em relação a outros países. Então, além de exigir tempo integral, né, exige mentalmente, fisicamente muito, né, da pessoa que está passando por essa fase de formação. Então, é uma etapa particularmente sensível, sim, né, para o adoecimento psíquico e para o sofrimento emocional. Além de, num cenário como o nosso, né, um sistema de saúde assim, né, bastante complexo, que é o brasileiro, né, tanto em relação ao mercado suplementar como do Sistema Único de Saúde, né, já se vislumbrar, né, o que vem para diante, né, com todas as inseguranças, né, que um mercado, de novo, né, bastante, né, assim, complexo apresenta já nessa etapa da formação. Eu acho que uma coisa que o Dr. Lucas falou é que é justamente esse choque entre a responsabilidade de tu tá com o cuidado do paciente e ao mesmo tempo tu tá tendo que reportar alguém, a pressão que tu sofre também com isso, com essa avaliação constante dos preceptores, muitas vezes, que tem que estar próximos, mas às vezes tu se sente um pouco sozinho também cuidando de tudo isso e muito responsável por aqueles pacientes, o que difere de quando tu tá na faculdade, né? Então, acho que esse choque e a fragilidade que tu ainda tem de lidar com os erros médicos ou com a perda de pacientes, então, demanda muito emocionalmente do médico residente, especificamente. E daí tem um estudo do JAMA, de 2016, mais ou menos, que mostra que realmente as taxas de depressão, de sintomas depressivos em médicos residentes chega a ser mais alta que em médicos e que em estudantes de medicina, né? Então, acho que se difere da população. A etapa mais estressante. É uma etapa fundamental, assim. Tive uma experiência muito estressante. Então, justamente pegando um pouco as tuas palavras, né, a importância do acolhimento do preceptor e da residência médica. Eu, como preceptor lá no HU Canoas, a gente trabalha com residente com terapia intensiva todos os dias, né? E a gente vê isso nos outros hospitais também, porque nós, além de termos os pacientes, nós temos também o residente para cuidar, porque é nossa responsabilidade cuidar. E, em cima disso, o que acontece com os residentes, né? Eles terminam uma graduação com pouca responsabilidade ou nenhuma, e cada vez menos, e se deparam com sendo responsáveis pelos pacientes. E mais, uma das coisas que não são preparados, perder paciente, morte, luto, ter que, assim, ser pressionado pela família, pelo médico, pelo preceptor, realmente eles ficam muito estressados. E, às vezes, um dos sintomas maiores, às vezes, é de ficar doente mesmo, não deprimido, mas... Começa com sintomas físicos. Isso. Exatamente. Então, doenças, infecções se repetem, obviamente, em cima da pressão psicológica, acontece muito seguido. E várias vezes a gente faz o diagnóstico, entre aspas, de depressão ou de burnout, justamente que a gente vê que ele não tem... E é risco para os colegas, é risco para os pacientes, e às vezes ele precisa só de um acolhimento, fica uma semana, melhora e depois volta de novo, né? E mais a pressão que existe, né? Ele, às vezes, tem todas as contas da faculdade para pagar, né? Porque uma universidade privada, ele fez um FIES e ele vai ter que pagar. Que é trágico, né? Que é trágico, exatamente. Porque não é assim tão fácil. Eu já tive experiência com um paciente, ele pagava o que era atual mais o juro. Então ficava exorbitante o pagamento. Isso. Então, assim, ó, como a residência não é mais dedicação exclusiva, né? Então, não vou dizer 100%, mas 80%, 90% dos residentes fazem turno extra de plantão em noites e finais de semana. E isso é muito desgastante e muito estressante. Então, nós temos isso dioturnamente, não só no hospital, mas como residentes desistindo da residência por não aguentar esse tipo de pressão.
E é bem interessante tu trazer isso de que 80% faz horário extra, assim, porque a gente tem alguns dados parciais já da nossa pesquisa e mostra exatamente isso, que quase 70% dos respondentes fazem carga horária extra, sendo que 50% trabalha na residência de 40 a 60 horas. Então, tu imagina que trabalhando extra, esses médicos, né, esses residentes, chegam às vezes a 70, 80 horas semanais, uma carga horária exaustiva, assim. Portanto, não tem como não adoecer, né? Não tem como não adoecer. E não é só um trabalho vamos dizer assim, numa atuação formativa, né? O residente hoje é uma força de trabalho essencial, né? Em muitos serviços. Ele toca serviço mesmo. Exatamente. Né? Atende demanda. Atende demanda. Atende demanda, né? Porque, exatamente. de novo, o sistema de saúde super complexo. Em muitos lugares, a supervisão é mais ou menos voluntária, né? Assim, quer dizer, o preceptor ele não recebe, né, um valor, né, dedicado para aquilo. Então, tem todo um improviso, às vezes, né, na formação, nessa relação, né, onde as responsabilidades, né, vão aumentando. Né? Então, o residente, ele vai se deparando com um cenário bastante desafiador, tensionado por um mercado, né, que cada vez traz mais médicos, né, para a sociedade. A gente já tem mais de 600 mil médicos hoje no Brasil. Em 10 anos nós vamos ter 1.200.000 médicos. Então vai dobrar o número de médicos que a gente tem hoje. Médicos que estão vindo de faculdades aí, né, que estão abrindo, né, com alguns questionamentos, a maioria do setor privado, né, então aí estão investindo muito, né, na sua formação para depois da formação encontrar um número reduzido de vagas de residência. Então, já a entrada na residência já é um estressor enorme, né? Que já muita gente colapsa ali no caminho. Se estima que nos próximos anos somente 1/4 dos médicos vai conseguir fazer residência, né? Então, vai ter vaga só para 1/4 dos médicos. Então, esse cenário é diferente do que a gente vivia há alguns anos atrás. Lucas, não te parece que também vai diminuir o número de formados em medicina que vai querer residência? Acho que Porque sim. isso eu tenho visto muito, assim. Posso auxiliar nisso. Justamente, a gente tem dados de graduandos que saem. Metade deles aplicam para residência hoje, mais ou menos. E mesmo assim, ainda faltam vagas só com a metade dos residentes. Tem algumas residências que têm vagas sobrando. Né? Medicina de família é uma delas que deveria ser até, eu acho que, né, bastante importante, né, para atender, porque a demanda do SUS... Depois quero falar sobre a demanda é essa. E existe aquela ilusão, né, que isso é muito, que eu quero fazer dermato, cirurgia plástica, né, e psiquiatria. São as melhores que, assim, me permitem, né, ter uma qualidade de vida. Aí estamos falando em qualidade de vida, não estamos falando nem financeiramente. Sabem, né, da psiquiatria. Né? Por exemplo, a pediatria é uma... Eu digo isso para os graduandos. A especialidade que a gente tem que escolher é uma que se adapta à tua personalidade. Se você não gosta de passar a noite em claro e final de semana trabalhando, não faça pediatria. Né? Eu faço pediatria, já faço mais de terapia intensiva neonatal, mas tem alguma coisa de neurose em mim que me faz gostar de trabalhar em ambiente fechado e ser obsessivo para não errar nas coisas. Nem todos são assim. Né? E isso atrapalha muito a pessoa. Às vezes o residente escolhe uma especialidade que ele está no meio e vê que não é bem aquilo. Escolhe porque vai ganhar mais, porque acha que vai ganhar mais glamurosa. Mais, ou porque, enfim, né? Se apaixona. Aquelas coisas, às vezes o próprio professor, né? A gente convence o graduando a fazer alguma coisa, depois ele antes, mas não era bem isso. Eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria, já direcionada. Entrei mais velho, eu era farmacêutica, e já tinha filhos, enfim. E aí, no primeiro semestre, a doutora Maria Lucrécia Zavascki me captou, porque eu me apaixonei pela psiquiatria infantil e ela, né, foi um modelo, não é, espetacular. E aí já comecei a fazer pesquisa em psiquiatria infantil e fui para a psiquiatria infantil. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tem que se apaixonar pelo trabalho, pela profissão. E isso é uma das coisas que eu não sei se vocês estão pesquisando.
né? Assim, quantos realmente querem fazer determinada especialidade? Se é só escolheram por, enfim, financeiro, Pressão da família. Pressão da família. Pressão da família, então, na graduação a gente vê muito, né? A pessoa faz medicina achando que vai resolver, né, financeiramente. Sim, eu ouvi muito de mãe paciente no consultório, me lembro de uma especialmente, que ela disse, não, tem que fazer medicina, porque ela custa caro. Mas é um paradoxo, né? Porque a gente está falando aqui de condições, né, que estão se precarizando, né? O mercado aí que está mudando muito, contudo, medicina ainda é talvez a graduação que permite a maior renda, né, assim, de um formando, né, no início de carreira. Exatamente, início de carreira é o maior. Eu vi as estatísticas, é bem mais 5 anos, o médico está ganhando já um valor que as outras profissões nem sonham. É fim de carreira. Exatamente. Então, isso atrai também, né, além de todo o imaginário do médico, né, como uma figura, né, de um reconhecimento social, né, que a gente traz isso do imaginário da profissão, né, no interior aí vocês sabem melhor do que eu, nas antigas, né, era o padre, o delegado, o juiz e o médico, né? Eu não sei o que ele quis dizer das antigas. Mais experientes. Mais experientes, Então, é verdade. Então, essa imagem, né, esse imaginário popular traz uma glamorização da profissão que não se confirma depois, né, na realidade, atualmente, entra. Exatamente. E apesar de hoje a gente ter muito mais acesso à informação, né, o que a gente vê em rede social é muitas vezes o recorte bonito da profissão, né? São os instagramers aí, né, que estão mostrando, né, às vezes a vida, o lado glamuroso, né, da profissão. Então isso pega, né, gruda e muitas vezes traz fantasias, né, para as pessoas. Eu ouvi lá no CREMERS, inclusive, de um médico bem jovem, que eu perguntei por que ele não tinha feito residência, por que ele optou por não fazer. Ele me disse, só faz residência quem não se garante no Instagram. Estava lá levando um puxão de orelha, né, por causa do Instagram. Então tem essa questão também, né, que hoje muita gente também escolhe o médico pelo número de seguidores. Mas ele tem 70 mil seguidores, então ele deve ser muito competente. E também a gente está vendo médicos muito, né, na rede social, por caminhos enviesados, né, ganhando dinheiro, ou dizendo que ganham também, porque a gente sempre tem... Sim. Existe, porque é da administração, minhas filhas são da administração, elas dizem que existe a regra de 3, né? Ou é 3 para baixo ou é 3 para cima, que as pessoas mentem. Né? Então também tem que sempre fazer assim, desconfiar. Mas está acontecendo muito isso. E eu ouvi esses dias, eu estava no cabeleireiro e eu ouvi uma menina que estava fazendo residência, sentada na cadeira do meu lado, dizendo que os colegas que não optaram pela residência estavam ganhando muito dinheiro, fazendo plantão, e ela trabalhando que nem uma louca e ganhando pouco, e não sei o que ela está pensando em abandonar a residência. Eu até pensei 2, 3 vezes, falo, não falo. E tinha minha filha junto. Resolvi não falar. Aí, quando nós saímos, a minha filha me disse, mãe, quase que eu falei para ela, olha o exemplo da minha mãe que fez residência, agora ela não precisa fazer plantão e coisa e tal. Então, tem essa questão também, né, dos que fazem, que é adoecedor também, de ficar te comparando e vendo assim, eu trabalho, né, 60 horas por dia, tenho que fazer plantão nas horas que eu devia descansar, e o meu colega no Instagram dizendo que está ficando milionário. E acho que um outro desafio é que a residência, ela demanda muito, né? Ela é longa, a maioria das residências é no mínimo 3 anos, né? E a maioria das especialidades exigem alguma extensão disso ainda. E num mundo hoje, né, onde as coisas assim, tem uma pressão pela velocidade, pela aceleração, várias alternativas formativas que daí talvez não garantem toda a solidez, né, a estrutura de uma residência estão se apresentando por aí, né, cursos, né, de especialização, né, que muitas vezes têm nomes muito parecidos com a residência, né, com as especialidades de residência, mas não garantem daí, né, que o médico vá, né, poder exercer a especialidade. Você sabe, Lucas, que isso, eu conheço uma pessoa que é gerente de um desses cursos, bem famoso, né? E ele me disse que estão pensando seriamente em reduzir as horas dos cursos, porque eles não conseguem médicos que queiram fazer um curso de 2 anos.
Então, nem nisso, tu entende? Eu fiquei muito preocupada, porque se me parece que formados hoje não querem estudar e se esforçar. O que tem, a medicina exige, não adianta, né? Eu concordo. Eu acho que a geração atual é muito imediatista, que é a resposta logo. Nós estamos com problemas nas especialidades pediátricas. Todas elas são 2 anos após a pediatria. Pediatria são 3 anos. Então, se a gente somar, são 11 anos de trabalho, 11 anos de estudo, que agora nas privadas acabou a dificuldade. Eu sou do tempo que vestibular era uma coisa a gente tinha séria. que estudar. A gente tinha que passar e estudar. Agora não. 5 dias de prova na URGS, né? Não, agora você faz uma redação pelo computador, a universidade privada te dá a vaga. Se periga se passar na frente e te inscrevem. Mais um pouco será assim. Então, assim, 11 anos é muito tempo na vida de uma pessoa. Porque eu acho que entra um pouquinho do que o Lucas tinha comentado antes, que a gente também entra com aquela expectativa de que vai ganhar bem, porque está se formando em medicina, e daí tu tem que fazer uma residência que paga muito pouco. Então, acho que também os médicos, às vezes, não querem esperar essa especialização ganhando menos de R$4.000. Hoje a bolsa 3.600 aproximadamente. Então, não subiu muito, não porque quer... eu fiz há 30 anos, era 2 e alguma coisa. É isso aí. Pois é. A defasagem, ela só se acumula, né? Impressionante isso. E daí tu acaba tendo que acumular horas trabalhando extra para conseguir, assim. Então, às vezes eles querem o caminho mais curto, né? E trabalhar logo. E tem essa questão que tu falaste do glamour, né? Porque assim, se eu me formei médico, eu tenho que ter um carro, né? Assim, né? Até estava um colega, não lembro se ele era do Ceará, era do Nordeste, ele me disse que na faculdade eles já começam a fazer financiamento e consórcio para quando se formarem já ter a caminhonete. Né? Porque se não tem, parece que é fracassado. Né? Então, porque nas redes sociais... acho que tem 2 lados. Tem gente que está... assim, ralando, porque também já é um adulto que está fazendo a sua vida, que muitas vezes está constituindo uma família, né, querendo, né, no caso das mulheres, a maternidade, conciliar isso com uma formação de mais de 10 anos, né? Isso também tem que ter um planejamento, né, um planejamento de carreira e um planejamento de vida, né? Por outro lado, tem gente que já quer glamorizar, né, assim que se forma. E assim, não é 1 nem 2, né, residente que já aparece com um carro importado, né, com, né, um tipo de experiência de vida, assim, né, que seria incompatível com a fase de formação se a gente pensar nessa construção, né, que é demandante, né. Então, acho que tem esse paradoxo aí também dentro das formações. Mas tem uma coisa interessante em relação a isso, que é da mulher. Hoje, na residência e na graduação, mais da metade são mulheres. Eu acho que dá uns 60%, 70%. 70% hoje das graduações. Quando eu fiz, isso diziam muda que era quase muito. 50%. E olha que eu fiz... Na nossa pesquisa foram mais de 60% mulheres. Isso muda muito a perspectiva, porque nesse período da residência prolongada, elas casam e têm filhos. E tem que ter, né? Porque isso não mudou, né? Não mudou. Então, idade aí a vida reprodutiva. Então, assim, as residências mais bem adaptadas, elas entendem isso, acolhem, ela fica aquele período fora e volta. Agora, a residência médica, não existe bolsa para prorrogar. Ela tem a licença, ela paga o INSS e fica fora. Isso atrasa. Né? Então, às vezes, tem mais pressão em cima da mulher, né, em relação até à saúde mental, por causa disso. Porque ela tem filho, família, né, que, infelizmente, ainda a mulher infelizmente que eu digo que fica tudo em cima da mulher, muito pouco para o homem. Né, a não ser os mais parceiros. Que são raros. Né, né, então, isso é um problema também, né, na saúde mental, e principalmente que a maioria é mulher. Então, isso é um fenômeno, né? Essa inversão demográfica, né, em relação ao sexo, isso tem acontecido nas últimas décadas. Há mais de 50 anos atrás, 90% dos médicos eram homens. Há 25 anos atrás, começou a equilibrar isso. E hoje a maioria absoluta é mulher. Né? E com toda essa necessidade, né, de conciliar uma vida com um relógio biológico, né, que é diferente, uma demanda que
né? É diferente em relação à maternidade. A maternidade, sem dúvida, né? Ela exige do corpo da mulher, né? Exige da mente da mulher, diferente do homem. O homem jamais vai amamentar, jamais vai carregar alguém na barriga, né? E isso tudo vai implicar num adoecimento muito maior das mulheres do que dos homens. Interessante que na população em geral, homens se suicidam mais do que mulheres. Porque eles usam técnicas melhores. Mas na medicina... É isso? Na medicina, mulheres se suicidam mais do que homens. Né? Então, a inversão, né, dessa característica epidemiológica... E aquela pesquisa, né, em São Paulo, quando eu li, da idade média, mulheres médicas, 59 anos. Quando eu li, eu achei... Eu não entendi. Eu achei que eu não tinha entendido. Fui ler de novo. Não, mas sabe? Fiquei chocada. Mulheres médicas vivem 20 anos a menos do que mulheres não médicas. Mas a gente População já falou no início sobre o que eram os estressores também, porque que diferenciava o momento de residência de outros momentos. E eu acho que a média da nossa pesquisa deu que as pessoas têm mais ou menos 30 anos na residência, que é um momento também de vida muito de transição, assim, tu tá querendo constituir família, tu tá querendo organizar as coisas, então é mais uma carga mental nisso, numa carga horária absurda, tu querendo se planejar e organizar as coisas e com uma renda não tão boa também, se tu depender só da residência. Então é mais um fator, e ser mulher, acho que sim, é mais um fator estressor para esse momento, né? Não, vamos combinar. O salário da residência não sustenta irrisório. Ninguém. É impossível. Só com aquele valor, quem não tem algum outro tipo de rendimento não se sustenta com 3 mil e poucos por mês. Até porque, né, o consumo do próprio estudo, né, assim, seja livros, congressos, atualizações, né, que exigem os nossos residentes, eles também querem participar das formações estendidas, dos congressos de especialidade, e é muito dispendioso, né, a inscrição, né, a viagem. Deslocamento. Então, se a gente falar só da formação, do que ela exige, né, em termos de investimento, a bolsa é incompatível com a formação. Então, essa complementação de renda aí é quase que imperativa. Alguns países já têm parte dessa solução, que o valor pago por um residente é um valor, assim, substancial para poder alugar um apartamento, né, ter uma vida, né, não ter nenhum tipo de dificuldade naquele período. Né, porque nós vamos ter que adaptar o Brasil à nossa realidade. Nos Estados Unidos, na Europa, é o mesmo tempo hoje de formação. Só que um americano ganha 3, 4 mil dólares, pelo menos, né? E tem tudo pago. Né? Então, é mais de 50 mil dólares por ano a bolsa do R1 né? americano. Exatamente. Então, fica fácil. Não que seja Minha neta fácil. vai fazer medicina. Quero fazer psiquiatria, Então, psiquiatria infantil. O mercado, né? Ele sai ganhando, se ele for trabalhar em algum ambiente universitário, 400 mil dólares, que é considerado pouco. Né? Se vai para o mercado privado, vai de $1 milhão para cima. Então, lá ficou, né? Porque é pago o tempo de investimento. Aqui não é pago. 11 anos da vida. E aí alguém com 31 anos pensa assim, né? Puxa vida, né? Estou com 31 anos... ainda vou casar, vou ter filho, e eu tenho que pagar o colégio dos filhos, e aí eu olho o que eu não tenho nada, então bate, é estressante, Passando aqui para dar um recadinho para vocês. Este é o Escuta o Conselho, o videocast do CREMERS. Aqui você acompanha os assuntos mais atuais da medicina e que têm impacto real na sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal do CREMERS, curtir, comentar e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Seguimos falando sobre saúde mental dos médicos residentes. O senhor falou sobre a questão das residências, né, de comunidade, família. Eu aprovo sou uma dos que aprova o ZRQE. Eu vejo assim que a maioria que vai para essa área faz prova. Então eu fiquei pensando, essa prova deve ser, assim, estudou, tu passa. Né? Faz prova. Então, assim, também é um meio de ter o título. Ele é mais curto, né? A formação são 2 anos, é um tempo mais curto e
E tem mercado, qualquer prefeitura e mais, enfim. Mas a gente vê também que é uma especialidade... Tem que estudar, que já é uma dificuldade também. É uma especialidade que muitas vezes ela não é seguida por quem faz a própria residência. A gente, na psiquiatria, mais de um dos nossos residentes já entrou depois de fazer medicina de família. Né? Então, vão procurar uma outra especialidade depois, até porque o mercado, né, seja o mercado público, do sistema público como do privado, acaba, né, estimulando muito pouco, né, a retenção desse profissional lá na ponta. Né? Além de condições muito difíceis de trabalhar, né, no sistema público de saúde, a remuneração é mais baixa, então há todo um desincentivo formativo e de mercado, né, para que a gente forme pessoas onde a gente mais precisa, que poderiam resolver 70% dos problemas de saúde da população. As né? emergências estariam vazias hoje. Exatamente. Se tivesse um bom atendimento primário nos postos de saúde por médico de família. Uhum. Sim, o especialista tinha que ser... Uhum. Que nem a psiquiatria da infância e eu adolescência, queria é o deixar último dos claro, últimos. Uma coisa que eu queria deixar claro: gineco-obstetrícia e pediatria são especialidades que não são medicina de família. Porque existe, e nós vamos agora, domingo, já fazer uma campanha junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, pediatra na atenção primária novamente, que foram retirados. Foram retirados. E aí o que acontece? As mães vão para as emergências porque sabem que tem pediatra. Exatamente. E lá resolve as coisas. Exatamente. Isso aí. E lá se resolve. Vão ter que botar psiquiatra também. Porque o jeito que está a saúde mental hoje, eu vi agora, o Rio Grande do Sul aumentou 800, não sei, não me lembro se é 800 de 80 e pouco, 980 e pouco, % a procura por atendimento em saúde mental no Rio Grande do Sul em crianças, adolescentes e jovens. Então, a impressão que eu tenho, quando vocês ficam falando, né, sobre os residentes, e já fizeram a pesquisa nos estudantes, é que eles já chegam na faculdade adoecidos. Sim. Na realidade, o grande adoecimento que eu vejo, há 30 anos eu trabalho com crianças e adolescentes e suas famílias, né, porque a gente trabalha com as famílias. O adoecimento hoje é no início da adolescência. E quem pegou a pandemia ali, 11, 12, 13 anos, foi um caos. Nessa pesquisa a gente fez com acadêmicos de medicina, né, a média de autorrelato de ter um transtorno mental foi de 49%. Né? Mas no primeiro ano, já no primeiro semestre, 30% já tem. Então eles já entram no curso adoecidos, né? Ou com um diagnóstico, com tratamento em curso. Então o que motivou muito a nossa pesquisa foi então, uma percepção, né, de que isso está vindo já, né, antes. Na residência, bom, acho que qualquer coordenador de programa de residência hoje tem isso como uma das dores mais importantes, né? O adoecimento das pessoas, né? O colapso, o burnout, muitas vezes tendo que desligar ou as pessoas se desligando da residência por adoecimento mental. Eu trabalho numa internação psiquiátrica do Hospital São Lucas, uma internação privada, né? E ano passado a gente recebeu 14 médicos, tá? Residentes e médicos, enfim, né, com uma carreira mais adiantada, para internar conosco, né, numa unidade de internação psiquiátrica. Então, a percepção de que essa é uma profissão, né, que tá relacionada não só com um adoecimento de transtorno mental comum, mas transtornos mentais graves, né, que vão exigir um cuidado dentro de uma internação, né, trouxe aí um alerta. Afinal, nós que cuidamos das outras pessoas, né? Então, o que está acontecendo com quem cuida, né? Que está precisando muito ser cuidado, né? E que está mais adoecido do que o seu objeto de trabalho lá, que é o paciente, né? Então, o médico como paciente, né? O residente como paciente, acho que é um grande caso aqui, né? Para a gente poder fazer um diagnóstico melhor, né, entender esses determinantes, né, poder fazer aí um mapeamento, né, desse cenário para que a gente possa construir junto com as entidades médicas, junto com a academia, né, com a sociedade, soluções para entregar mais saúde, né? Sem que o cuidador, né, tenha saúde, é muito difícil que a gente também tenha um sistema de saúde saudável, né? Não, e se o estudante está entrando na faculdade com 30% já de autorrelato de sintomas ansiosos e depressivos, nossa pesquisa ainda... A gente quer aumentar o N dela, mas até o momento, dos 230 respondentes, 60% diz que tem diagnóstico psiquiátrico.
50% está usando antidepressivo nesse momento. E aproximadamente 40%, 35% diz que dos diagnósticos psiquiátricos, a ansiedade é a mais prevalente. É a mais prevalente. E isso começou em adolescentes, crianças, adolescentes e adultos jovens, universitários, a partir de 2014, com o advento das redes sociais. A gente não pode deixar de falar nas redes sociais, né? E dos smartphones. Agora a gente já tem mais um problema, que são os jogos eletrônicos, que assim, é assustador, não, o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem já um diagnóstico, pelo menos na infância e adolescência, que são o celular 24 horas, agora com esses filmezinhos rápidos, vídeos rápidos, eles não aprofundam mais, eles não sabem mais escrever, não sabem mais pensar, não sabe? Eles se dão conta, né? Muitos agora que a escola foi proibida, né? O smartphone, o que está acontecendo? Eu ouvi muito isso. Ai, é tão bom, a gente brinca agora com os amigos, a gente joga, sabe? Eles nem sabiam que isso existia no colégio, poder jogar com os amigos, poder... Mas, reforçando isso, é assustador, porque às vezes a gente entra num ambiente de plantão com 4, 5 médicos, ninguém está conversando, está todo mundo... Não se conversa mais. Isso não é só nas crianças, é nos residentes, em todo mundo, nos pais, né? Nos pais. Então, aí que a gente está vendo o destino final, mas o início começa lá na infância com os pais, né? Que eu fico realmente, na Sociedade de Pediatria, a gente tem a história sem telas, pelo menos aos primeiros 2 anos. Você vai passear no shopping, criança de 6 meses brincando no celular. Então, isso vai se refletir lá na frente. Lá na frente. Eu tinha uma curiosidade dessa pesquisa de vocês. A especialidade... Porque assim, eu ia falar de droga-adição, que é um dos grandes problemas que nós temos na residência, as queixas Adiantou que chegam. Minha pergunta era próxima. A gente separou por especialidade, né? Nesse momento, a maior parte dos respondentes são da psiquiatria, acho que tem um viés por ser uma pesquisa dentro dessa área de saúde mental, mas muitos respondentes de cirurgia geral, gineco-obstetrícia, um pouco menos na pediatria, a gente ainda quer ampliar um pouco esses respondentes, mas a gente, na pesquisa, vai ter dados também sobre drogadição, sobre abuso de substâncias, e tem essa diferenciação entre as especialidades. Como a gente ainda está no meio da coleta de dados, a gente ainda não fez análises específicas, assim, né? Então, eu trouxe alguns dados mais gerais da pesquisa, mas vai ter estratificação por especialização, assim, se possível. A gente tem recebido muito, no CREMER, questionamentos sobre os anestesistas, residentes em anestesia e abuso de substâncias, né? Na possibilidade de fazer testes, essas coisas. Então, é uma preocupação também muito grande, né, na residência, e acho que a preocupação também... do uso do álcool. E também pelo abuso de substâncias lícitas, né? Porque o médico vai lá e se autoprescreve. Então, acho que até... Psicoestimulantes, né? Psicoestimulante, a quase recorrência. 20% está utilizando. Benzodiazepínico e droga Z, quase 10%, 8% ali estão utilizando. Então, também tem essa autoprescrição. Né? E uma característica daí peculiar, né, particular da nossa profissão, né, é que ao sermos cuidadores, né, automaticamente aí entra um pouco, a gente trouxe um livro aqui, a Marcela, não combinamos, nós cada um trouxe um exemplar de um livro, né, que é uma das referências que a gente está estudando. O médico também, ele se imbui, né, de uma certa onipotência, né, que ele tem muita dificuldade de largar o jaleco, né, e sentar do outro lado, né, com o paciente. Então, o médico é um paciente muito difícil, né, quando ele é paciente. Os pais mais difíceis são os médicos. Então, eles são pais difíceis, mas eles são pacientes ainda mais difíceis, né, porque ao ter essa possibilidade, né, de ter acesso ao conhecimento e ser o objeto de trabalho deles, né, o cuidado com outras pessoas, eles têm muita dificuldade de ir para o outro lado, né, de entrar numa posição de cuidado e abdicar das suas prerrogativas de cuidador, né, e isso
é um baita paradoxo, né? E a gente tem visto isso, e daí a Marcela vai falar um pouquinho lá desse caso aqui, né, do Reino Unido, mas eu estive ano passado, no começo desse ano, na verdade, em Barcelona, fui fazer uma missão de trabalho pelo pós-graduação e visitei uma entidade que é muito interessante, que eu acho que é um dos modelos que a gente pode se espelhar aqui, chama Fundação Galateia. A Fundação Galateia existe há mais de 20 anos, foi uma iniciativa dos colégios profissionais, que são tipo os conselhos lá, né, na Catalunha, que se reuniram para oferecer cuidados de saúde mental para profissionais de saúde. Então, o colégio de médicos, colégio de enfermeiros, né, junto com o governo da Catalunha, que também financia essa iniciativa, constituíram uma equipe que primeiro fez um grande estudo, muito parecido com o nosso diagnóstico aqui, né? Mas muito mais amplo, né? Então, para várias especialidades da área da saúde, e depois constituiu grupos de trabalho para planejar intervenções. Isso existe há mais de 20 anos, é muito robusto, eles têm lá dezenas de pessoas dedicadas na Galateia para tratar, né, profissionais. Eles têm uma clínica com leitos que são referência, é uma instituição referência para toda a Europa, então vem pessoas de outros lugares internar lá na Galateia para tratar transtornos mentais mais graves, mas eles também têm um hospital dia, trabalho em grupo, e uma coisa muito interessante, eles fazem intervenções institucionais, né? Então eles fazem diagnóstico institucional, uma instituição que está com um problema lá, que recebe denúncias, né, de burnout, né, de algum tipo de abuso emocional, de trabalhar de uma maneira positiva prevenção e promoção de saúde mental dentro dos hospitais, dentro das escolas médicas, né? E promover isso, então, prevenindo, não só remediando. Né? Isso é importante, me deu um gancho interessante, porque dependendo da especialidade, ela é muito mais agressiva em relação aos residentes e leva muito mais estresse do que outras. Né? Isso é importante, e às vezes é institucional. Né? Situações de crise, por exemplo, de um hospital que passa por longos períodos em crise, isso contamina não só os preceptores, mas os residentes também. Então, quando você faz um diagnóstico disso, olha, sei lá, aquele hospital na especialidade A, B e C estão com problemas, então você pode ir lá e conversar com esse pessoal para ver uma mudança de comportamento. E às vezes é o preceptor que está fazendo os residentes adoecer, ou a própria instituição que está adoecendo, que adoece todo o professor mundo. E o professor adoece. Não? 70% dos nossos respondentes falaram que preceptores ou colegas, ou ambos, são fatores estressores na residência. Então, a gente acabou não colocando a identificação de onde o residente trabalha para tentar manter o anonimato, mas é um dado realmente que seria muito interessante para poder trabalhar com cada instituição. Né? A gente optou por manter o mais sigiloso possível, porque eles já estão colocando qual é a especialidade, então colocando também o hospital, né, ele ficaria um pouco mais exposto, entre aspas. A gente optou por não colocar, mas é um dado realmente muito importante. A gente recebe esse tipo de queixa também na comissão estadual de situações de determinados serviços que têm essa característica estressora dos residentes. E aí a consequência a gente sabe, né? Quando se trata de 70%, eu nem sei se é uma característica de um serviço, né? Parece muito mais generalizado, porque 70% dos respondentes do Rio Grande do Sul falaram que é muita gente, que é um ambiente muito estressor, né? Eles falam em 56% consideram o ambiente de trabalho pouco saudável ou muito pouco saudável. Então, 56% também é um número muito significativo. Vocês têm qual é a referência do que é esse ambiente? Eu ia perguntar isso, porque às vezes... a nossa experiência? A gente tem dentro da nossa pesquisa alguns questionários, que é a Job Content Questionnaire, que é um pouco sobre o ambiente de trabalho, especificamente para isso, sobre burnout também, então que se relaciona também ao ambiente de trabalho. Ainda não analisei esses dados, porque eles precisam ser mais estatísticos, eles não são bem... Eles não têm uma escala definida, então, mais qualitativa. Né? Então, a gente ainda vai analisar esses dados, mas tem na pesquisa uma parte para entender o que é esse ambiente, assim. Porque o próprio burnout tem
uma causa. Então, assim, se tu tem um preceptor, eu me lembro da minha residência, na época na psiquiatria infantil era uma vaga de residente e 3 de cursistas, era na época que tinha os... Ainda tem os cursistas. Ainda tem, mas não mais na psiquiatria, enfim. Quando eu entrei como residente, não entrou nenhum cursista. Eu fiz o trabalho de 4 pessoas. Eu entrava às 8 da manhã, saía às 10, 11 da noite. Eu emagreci 7 quilos naquele ano. Eram 2 anos, foi no primeiro. Ainda era 2 anos. Então, assim, chegou em agosto, eu já tinha filho, então, chegou em agosto, a minha empregada me disse, eu vou me embora, porque a senhora nunca está em casa, a senhora não fala mais comigo. Até a minha empregada ficou estressada. Então, assim, depois ela voltou um mês depois, se arrependeu e voltou, mas enfim. Então, é muito complicado, assim, não? Porque eu me lembro que eu me escondia nos corredores do clínicas, das minhas preceptoras, porque ia vir mais trabalho. Então, quando via que elas vinham vindo, eu me escondia. Não? Porque, senão... tem um caso para ver. Então, assim, é impressionante. Aí eu fui, no segundo ano, para consultoria, para pediatria, especialmente. E aí, pobre dos residentes da pediatria. Aí eu acabei escolhendo ficar uma manhã, que eu me lembro que era quinta-feira de manhã, das 10 ao meio-dia, eu ficava na sala de prescrição para ouvir os residentes da pediatria. Porque a minha dúvida justamente é essa, se esse ambiente estressor é um ambiente, por exemplo, de UTI, é um ambiente de bloco cirúrgico, né? Não é, curiosidade para entender exatamente o que está acontecendo. Ou se é tudo que por é especialidade. É generalizado, né? Porque generalizado. E depende muito das dinâmicas locais, né? E às vezes da configuração das próprias equipes, né? Então pode ser que o mesmo serviço, né, com características de trabalho, né, parecidas, podem ter ali circunstâncias muito diferentes dependendo, né, do sistema de liderança, né, de como é que a dinâmica da equipe trabalha. Porque as mulheres sofrem mais, porque tem uma estrutura machista muito grande, em tudo que é lugar, né, inclusive. O problema da residência é esse, é trabalhar. Eu preciso aprender fazendo. Não é teórico. Se é teórico, fica em casa assistindo, né? Então, isso é trabalhoso. Não tem residência fácil, não tem residência que não seja estressante. O que nós temos que fazer é limitar isso a um nível aceitável. Esse é o ponto. E será que 60 horas, se fizer 40, dá para fazer em 40 em vez de 60? Dependendo da especialidade, tudo isso tem que ser analisado em termos de resultado final. Perfeito. E acho que a nossa pesquisa quer provocar essa discussão, né? Eu acho que a gente está muito imaturo ainda em relação a isso. A gente não tem um bom diagnóstico das coisas. A gente tem percepções e infere coisas, né? Mas daí em perspectivas daí que são muito pessoais. A gente precisa de diagnóstico. A gente trabalha com medicina, a gente faz diagnóstico para instituir um plano terapêutico, né? E acho que a gente está, né, muito atrás ainda em relação a outros países, né, a outros locais, em relação a esse diagnóstico. Então, a ideia de a gente unir forças, né, poder olhar junto, não só com essa iniciativa, mas outras colaborativas, né, dar escala para isso, mas transformar isso em informação para a gente atuar, eu acho que é super importante aí. E poder motivar, né, os residentes e os médicos também, que já estão formados, enfim, a procurar ajuda, porque o médico tem muita dificuldade. Logo que eu entrei no CREMERS, eu fiz um evento sobre saúde mental dos médicos, até nem usei esse termo para... e com muito cuidado, assim, e sabe, se inscreveram 200 e tantos médicos, nos apareceram 50 e pouco. E acho que esse questionamento sobre a carga horária é importante, mas uma das coisas, até que está no livro da Claire Gerada, ela é uma médica do Reino Unido que trabalha muito com saúde mental dos médicos, assim, ela se especializou, assim, nessa área, né? E uma das coisas que ela fala é que se tivesse uma intervenção para ser feita, para aumentar a capacidade de enfrentamento do médico, seria grupos em que tu pudesse discutir sobre isso, sobre as dificuldades que tu está enfrentando na residência, nesse caso, que é o que a gente está discutindo,
não só, claro, diminuir a carga horária, acho que já ajudaria muito, mas abrir esse espaço para discussão de forma também psicanalítica e reflexiva, não só discutir o caso do paciente, aquela dificuldade clínica, mas a dificuldade que o médico está enfrentando, né? E esse ano, no 2º ano de residência, eu tô passando na consultoria. E muitas vezes a gente vê que as consultorias psiquiátricas, às vezes, são solicitadas por demandas do próprio médico que tá atendendo aquele paciente, tá com alguma dificuldade de enfrentar aquilo. Exatamente. Então, tu acaba sendo um médico da outra equipe, assim, né? Porque tem muitas dificuldades em lidar com os pacientes. E discutir sobre isso e ter um ambiente onde isso possa ser conversado, ela diz que é um dos fatores principais que os estudos mostram. Que eu tive uma experiência assim, na residência, que chamavam muito, ia residente, isso também é uma característica da psiquiatria complicada, que nunca o preceptor vai junto a nada, não sei o teu caso, mas pelo menos a minha experiência é essa, que nos chamavam, e eu ia, né, eu era a única residente, não tinha nenhum cursista, nada, era sempre eu, na UTI pediátrica, para dar notícia de morte. Eles seguem fazendo porque o residente não se achava, não conseguia. Então, eu era mais velha, não tenho... então, eu pegava o residente, eu dizia pela mão, eu digo, não, tu vai junto comigo. E nós vamos dizer juntos. Não? E tu vai ver como é que se acolhe uma família. Vou te mostrar como é que a gente pode acolher. E aí, era tantos chamados que começou a fazer, então, um grupo na capacitação do luto, das más notícias lá no clínica, que segue até hoje. E foi muito importante, porque pararam de nos chamar, conseguiram se apropriar disso e poder... E que é um erro, concordo, e que é um erro da formação, da graduação. Porque é isso, um pouco que vocês dizem, a gente ser onipotente. Tu nunca vai aceitar perder um paciente, né? Sempre tu vai achar, e às vezes a melhor forma é que ele realmente morra em condições dignas, que é o que tu pode fazer às vezes. Faz parte da vida. Faz parte da vida, dar condições para ele dignamente, junto com a família, e ter todo o suporte. A gente está falando de cuidados paliativos, que está crescendo muito, né? Então isso é importante. E a gente não ensina isso na graduação. E aí e aí os preceptores que também não tiveram essa formação na graduação, ninguém ensina nada disso. Então, tu sabe que isso é uma questão, assim, a psiquiatria, todas as cadeiras de psiquiatria eles chamam de curso de noivos, né? Na minha época chamava curso de noivos. Ninguém dava muita importância. E tu vê que como a psiquiatria hoje se tornou importante, né? Porque assim, a saúde mental hoje em todas as áreas, a medicina parece pelas pesquisas que é ainda pior, né? Todas as suas etapas, mas em todas as áreas. Mas tem também uma questão que saúde mental, psiquiatria é ainda visto de uma forma muito ruim. Eu digo que a psiquiatria está na Idade Média, porque o fato de a gente não ter um exame... Hoje eu fui fazer uma ressonância, pensei, meu Deus, olha o que é, né, uma ressonância, o que tem de coisas, de exames, e na psiquiatria não tem nada. Uma coisa, voltando um pouquinho para a residência e esse paradoxo. A gente está falando das algumas agrúrias aqui da residência, das dificuldades. Por outro lado, é um grande privilégio a gente ter esse espaço formativo, né? Outras profissões que não têm isso, né? Elas já jogam as pessoas para a vida e para o mercado sem essa preparação. Imagina, 3 anos, né, podendo trabalhar em serviço, supervisionado, né, com pessoas mais experientes, olhando o teu trabalho cotidianamente. Então, é um grande privilégio. Mas eu acho que uma das questões, né, que daí tem a ver com isso que a Suzá está falando, né, que a gente, às vezes, se concentra muito nas hard skills da formação, né, nas questões técnicas, mais operacionais. E hoje o mundo precisa e está olhando cada vez mais para soft skills, né, para habilidades socioemocionais. Né, como é que a gente regula nossas emoções, como é que a gente se conhece, tem consciência das nossas vulnerabilidades, né, fortalece elas, né, reconhece as nossas fortalezas também, mas os nossos limites, né, então pode lidar com essa questão da onipotência da medicina. E acho que isso é um trabalho que vem da infância, né, lá trabalhar, daí, com as crianças, né, poderem sair um
pouco desse mundo As virtual. escolas e entrar também estão atrapalhadas. também atrapalhadas. Escolas públicas, escolas privadas também estão atrapalhadas com seus alunos. O curso de medicina tem um papel fundamental em estimular isso mais, né? E a gente poder, né, reconhecer o papel disso, né, na constituição da identidade nossa de profissional. Afinal, né, quando a gente entra para essa profissão desde a graduação, a gente começa a se constituir, né, naquilo que vai ser identitário para o resto da vida, né, da gente, e que precisa incorporar esses aspectos, né, profundamente. A gente precisa ser especialista, né, perfeito, isso é emoções. importante, e já está havendo nas novas diretrizes da graduação do curso de medicina, já existem comportamentos esperados. Isso aí da psiquiatria já estão se criando instrumentos para avaliação de posturas. Hoje, as novas diretrizes, eu vou avaliar também a postura do aluno, do médico, como ele vai atender o paciente e como ele vai se sentir. Isso é importante, a tua colocação, porque isso está começando a entrar já na graduação, mas é recente. Mas também tem muita queixa, já ouvi muita queixa dos alunos sobre isso, assim, porque chamando assim de a estrutura machista ou preconceituosos, porque a gente refere esse tipo de situação. Eu me lembro, preceptora há muito tempo da residência, e a gente recebia alunos acadêmicos, né, e inclusive depois foi uma aquisição muito boa, residente da pediatria. E os acadêmicos chegavam sem nenhuma postura, assim, eles vinham de bermuda, chinelo, as meninas de top, assim, sem avental, e eu chamava, disse, olha aqui é psiquiatria, quando vocês entrarem na sala, vocês vão ser vistos como médicos, ninguém vai pensar, é só um estudante, né? Então precisa ter postura, amanhã tu vem de calça comprida. Então tinha que ensinar esses básicos, assim. Eu fazia isso bem tranquilamente. Mas hoje assim. os hospitais têm um manual de postura que eles têm isso, não pode vir assim. Até porque, por exemplo, chinelo não pode, ele tem que vir com o sapato fechado. Tem normas regulatórias, né? São Não, legais. hoje eu me dei né? conta disso, vindo para cá, um calor danado, me dei conta, meu Deus, eu não tenho uma sandália, um sapato aberto, porque como eu trabalhei até o ano passado no hospital, eu não comprava. Mas quando a gente agora parar de ter os pais na direção de um curso de medicina reclamando que o filho foi mal na prova e reclamando do professor, de um aluno de 4º ano do curso de medicina. Mas isso começa lá vai. E aí que eu digo, muita coisa estressora é aquela história, cadê o meu pai? Não está aqui a minha mãe para me defender. E eu acho que a psiquiatria... O Clínicas fazia, não sei se ainda faz, mas numa época teve que fazer com algumas turmas reunião de pais. Ainda se faz. Porque as crianças e adolescentes, eles não são treinados hoje para a vida real. Eu me lembro de um caso de uma paciente minha que foi para o Canadá e viu morador de rua, ficou apavorada, ela nunca tinha visto moradora de rua, morando em Porto Alegre. Por quê? Porque ela vivia numa bolha, e se ela estava no carro passeando pela cidade, ela estava de celular, ela não estava olhando para fora. Aí, eu fiz um roteiro para ela, para ela ver como tinha em Porto Alegre morador de rua. Então tem essas questões, é muito... Então, e o uma ritual de proteção passagem, muito grande que acaba que prejudica, né? o ritual de passagem, então, né, da graduação, né, às vezes em algumas bolhas, né, protegidas, né, para a residência, onde há uma exposição já, né, muito dura. Tu cai na vida real. Para a vida real. E depois, ainda, né, o que vem depois, né, um sistema de saúde, né, com todas as suas contradições. Então, muitas vezes... São fatores estressores, né, que pode aumentar a tua estatística. Não, exatamente. E leva, né, um adoecimento daí da classe, né, que eu acho que a gente precisa estar olhando mais, né, preparando mais. Eu acho que a gente precisa ser mais protagonista também do ponto de vista até político, né? Como é que a gente está... Qual que é a nossa responsabilidade da construção do sistema de saúde que a gente tem? Nós somos especialistas, né? Estamos na ponta, sabemos onde é que dói, né? Como é que a gente está, né, articulando isso com a sociedade, tensionando lá os tomadores de decisões, os legisladores, né? Então, acho que a gente... A psiquiatria está... a parte de tudo isso. Né? Basta a gente ver a resolução 487, que eu chego a sonhar com essa resolução, tão indignada que eu fico. Não, nenhum psiquiatra foi ouvido, nenhum
nenhuma política pública se ouve psiquiatra. Uhum. Então, Olhe lá médico, a maioria nem médico. sim. Não, em Porto Alegre tem que fechar as emergências, né? Assim, então, Sim, assim, essa é outra questão, quando se deveria, na realidade, melhorar as emergências. Aham. Eles deixam sucatear para depois usar a desculpa do superlotação, né, situações, ambiente que é mais adoecedor, para ter desculpa para fechar, em vez de melhorar isso. Primeiro tu mata a míngua, depois não Exatamente, denuncia as é más o que condições, fizeram né? com o Instituto Exato. Forense de Psiquiatria, né? Exatamente. Uhum. Mata a míngua. Então, o que acontece? Acontece que, assim, apesar de todo esse aumento de problemas de saúde mental geral no Brasil, a psiquiatria ainda não é considerada, né, para ser escutada, para poder, com a experiência que a gente tem, ajudar nas políticas públicas. Não é. Uhum. Não é bem-vinda em lugar nenhum. Tem toda uma tradição aí antipsiquiátrica, né? Todo Sim, a movimento lei de negação da antimanicomial, que doença mental. foi até Uhum. importante na época, mas que está sendo usada como se a psiquiatria ainda fosse, né? Hoje a gente já tem estudos suficientes, evidência científica suficiente para a maioria dos transtornos, a gente sabe o que fazer, tem recurso. Então, assim... Não, basta, né, a gente ver que o procedimento com maior nível, né, de efetividade dentro da psiquiatria, que é a eletroconvulsoterapia. sim, Deus me ela livre não está falar. no rol da ANS, Não, o SUS ela não paga. e Ela até é pouco considerada tempo- tortura. Até pouco tempo, os pais eram punidos financeiramente por dispensar ICT. Então, assim, e a população do sistema público que não tem acesso é a mais privada disso. Quem tem dinheiro vai para um centro e faz, né? Então, isso é só Pouparia um recorte. muito dinheiro, na verdade, se fizessem no Total. ambulatório, não? Uhum. Estão cheios os ambulatórios, quem faz. Porque precisaria internar muitas pessoas, mas tem aquele viés, né, que é um viés, infelizmente, né, político, ideológico, que é tortura, né, porque lá atrás foi usado como tortura, não por psiquiatras, né, e que agora não se aceita. Quando se fala sobre... Foi bom tu trazer a eletroconvulsoterapia. Gera, assim... Sabe? Mas como vocês usam ainda? E um outro aspecto que eu acho que impacta muito, né, particularmente na residência, é um pouco o produto da nossa época aqui, né, e todas as questões, né, que estão pegando aqui, né, nas novas gerações. A gente passa por um momento, né, muito mais individualista, né, onde as pessoas estão muito olhando para as suas próprias demandas, toda essa questão identitária, né, assim, que permeia um pouco as lutas que as pessoas vão comprando, né, e aí as questões mais coletivas, né, como sociedade, elas são, né, assim, deixadas mais de lado. Tanto que, qual é o que diz a autora? Vou comprar Claire esse livro. Gerada. Isso, que fazer grupos, conversar sobre as suas dificuldades, isso isso traz saúde para qualquer situação. A gente usa isso para os pacientes, né? certeza. Grupos de diabético, grupo de... Mas... Não usa pra gente. Então, tanto a Claire lá no Reino Unido, ela trabalhou na construção de uma instituição que atende, então, médicos, né, numa escala muito grande, né, um dos serviços de referência no mundo hoje, esse serviço lá da Claire. Como lá na Espanha, Galateia também se constituiu nisso e ganhou força pelas associações, né, pelo Estado que comprou isso, vencendo também um preconceito, né, de que isso seria... né, trazer um tipo de serviço elitizado, né, para os profissionais de saúde, quando o discurso foi desconstruir isso e dizer que se a gente cuida bem dos profissionais da saúde, eles vão cuidar bem das pessoas, eles cuidam do sistema também. Gente, não dá para acreditar, nós já estamos na hora. A conversa estava tão boa que passou muito rápido. Então eu queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi riquíssima a nossa discussão. Sempre a impressão que se fica é que teria muito mais para falar. Mais para discutir. Mas de repente a gente volta. Quando terminar a pesquisa, começando talvez, né, deixar... do apoio aos residentes, de criação de um grupo de apoio. Talvez partir daí para ver soluções. E indicadores, porque a gente às vezes não tem os indicadores. Isso que é importante, né? a pesquisa. Criar indicadores de apoio. Né? Acho que isso é importante para nós. Perfeito. Obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Este foi o episódio do Escuta o Conselho sobre saúde mental dos médicos residentes. Ele vai estar disponível no Spotify e no YouTube do CREMERS. Siga nossas redes em @CREMERSOficial e acompanhe as discussões sobre os assuntos mais importantes e mais atuais da medicina.